Há algo enterrado a 300 quilômetros abaixo da superfície da Lua. Não é pequeno, pesa pelo menos 2,18 quintilhões de quilogramas. É denso o suficiente para dobrar o campo gravitacional local, puxando o assoalho da maior cratera do Sistema Solar para baixo por mais de 800 metros. Ninguém sabe exatamente o que é, ninguém sabe como chegou lá, e ninguém consegue tirar de lá para descobrir. Em 6 de abril de 2026, 4 astronautas a bordo da nave Orion passaram diretamente sobre essa anomalia. Eles foram os primeiros seres humanos a ver essa parte da Lua com os próprios olhos. E o piloto da missão, Victor Glover, disse que o que ele estava vendo era simplesmente difícil de descrever, que os humanos provavelmente não evoluíram para ver aquilo. Hoje vamos entender por quê. A Lua tem 2 rostos completamente diferentes, e isso por si só já é estranho. O lado que vemos da Terra, a face familiar, a que pintamos e fotografamos e usamos para medir o tempo por milênios, é coberto em cerca de 31% por planícies escuras chamadas Maria. São mares de basalto antigo, lava vulcânica que preencheu crateras gigantescas e esfriou em superfícies planas há bilhões de anos. O lado oculto tem quase nada disso, menos de 1% de cobertura vulcânica. Em vez de planícies suaves, é uma parede de crateras empilhadas sobre crateras empilhadas sobre crateras mais antigas. Parece que algo ficou martelando aquela superfície por 4 bilhões de anos e nunca parou. E a crosta? A crosta do lado oculto é aproximadamente 50 quilômetros mais espessa do que no lado visível. 50 quilômetros! Isso é mais espessa do que o Monte Everest é alto, multiplicado por 5. E ninguém concorda completamente sobre por quê. A teoria mais aceita envolve um impacto catastrófico perto do polo sul da Lua, tão violento que enviou uma onda de calor rippling pelo interior inteiro, empurrando elementos de terra rara e materiais radioativos para o lado próximo. Esse impacto deixou para trás a maior cratera preservada em todo o Sistema Solar. A Bacia Polo Sul Aitken. Ela se estende por aproximadamente 2.500 quilômetros e mergulha até 13 quilômetros de profundidade. Se você a colocasse num mapa do Brasil, ela cobriria tudo do Rio Grande do Sul até o Pará. As montanhas ao longo de sua borda atingem 8.500 metros de altura, e enterrado no assoalho dessa bacia, há algo que não deveria estar lá. Em 2019, uma equipe liderada pelo geofísico planetário Peter James, da Universidade Baylor, combinou dados de gravidade da missão Grail da NASA com medições topográficas do Lunar Reconnaissance Orbiter. O que encontraram foi uma anomalia de massa sentada pelo menos 300 quilômetros abaixo da superfície da bacia. Um blob de material denso pesando no mínimo 2,18 quintilhões de quilogramas. James descreveu como equivalente a enterrar uma pilha de metal 5 vezes maior do que a grande ilha do Havaí abaixo da superfície. Seja lá o que for, é pesado o suficiente para puxar o assoalho da bacia para baixo por mais de 800 metros. A explicação mais provável é que seja o núcleo metálico do asteroide que criou a bacia, ainda alojado no manto da Lua após 4 bilhões de anos, como um fragmento de bala que o corpo nunca conseguiu expulsar. Mas ninguém pode ter certeza, porque estava a 300 quilômetros abaixo da superfície. E nenhuma missão jamais perfurou mais do que alguns metros na Lua. O blob está lá, dobrando a gravidade local, pesando equivalente a uma cordilheira inteira de metal, e completamente fora do nosso alcance. A tripulação da Artemis II passou diretamente sobre essa anomalia em 6 de abril de 2026. Eles viram a superfície acima dela, as crateras, as montanhas da borda da bacia. Mas o blob em si permanece invisível, sepultado, esperando por uma missão que ainda não foi inventada. Mas o blob não é o único problema. Em 2023, pesquisadores detectaram uma anomalia térmica enterrada abaixo da superfície do lado oculto. Uma região com cerca de 50 quilômetros de largura, que registra aproximadamente 10 graus Celsius mais quente do que tudo ao redor. A fonte mais provável é um bloco massivo de granito enterrado abaixo da superfície. Isso seria completamente normal na Terra.
exceto que o granito requer água e tectônica de placas para se formar. A Lua não tem nenhum dos dois. Nunca teve, pelo que sabemos. O granito simplesmente não deveria estar lá. A hipótese dos pesquisadores é que seja o remanescente de um vulcão que entrou em dormência 3,5 bilhões de anos atrás. Sua magma residual ainda irradiando calor fraco, como uma brasa que deveria ter apagado há eras, mas de alguma forma ainda está acesa. O cientista-chefe Matt Ziegler observou que o achado parece muito mais com o que vemos na Terra do que qualquer coisa que alguém havia pensado ser possível na Lua. E levanta uma pergunta que ninguém esperava estar fazendo em 2026. O que mais ainda está quente lá embaixo? Antes de chegar ao lado oculto, a tripulação da Artemis II observou algo igualmente perturbador no lado próximo. Rainer Gamma é um padrão brilhante em espiral espalhado pela superfície da Lua, como se alguém tivesse arrastado um pincel branco sobre rocha escura. Não tem elevação, não é uma cratera, não é um depósito vulcânico. É uma marca plana e óptica que se alinha perfeitamente com uma anomalia magnética localizada na crosta abaixo dela. A Lua não tem campo magnético global, não tem há bilhões de anos, e, no entanto, manchas espalhadas de rocha magnetizada persistem em sua crosta, como fantasmas de algo que costumava protegê-la. Rainer Gamma fica em cima de um desses remendos, e os cientistas ainda não têm certeza se o magnetismo está protegendo a superfície do intemperismo do vento solar, criando aquele brilho branco, ou se algo completamente diferente está criando aquele redemoinho. A equipe científica da Artemis II a sinalizou como alvo prioritário. A tripulação a fotografou enquanto passava. Victor Glover ficou fascinado pelo terminador. A linha de sombra entre o lado iluminado e o escuro da Lua. Ao longo dessa fronteira, as crateras se transformam. A luz solar atinge suas bordas em ângulos extremos, projetando sombras tão profundas que parecem buracos perfurados até o núcleo da Lua. Glover transmitiu para Houston que o terminador estava cheio de magia, que as ilhas de luz e os vales pareciam buracos negros pelos quais você poderia cair direto até o centro. E então há os tubos de lava. Dados de radar e imagens de alta resolução sugerem que a Lua abriga redes de túneis subterrâneos formadas por fluxos de lava antigos. Quando a lava flui e a superfície esfria e solidifica, o interior ainda quente pode continuar fluindo, deixando para trás um tubo oco. Na Terra, isso cria cavernas. Na Lua, sem erosão, sem chuva, sem tectônica, esses tubos podem ter permanecido intactos por bilhões de anos. As entradas são visíveis do espaço. Buracos no chão lunar que levam a cavernas cujo tamanho real, distribuição e integridade estrutural ainda são desconhecidos. O que pode estar dentro deles? Gases aprisionados de atividade vulcânica antiga? Depósitos pristinos de materiais que nenhuma sonda jamais tocou? Condições de temperatura radicalmente diferentes da superfície, protegidas da radiação e das variações extremas de calor e frio? Missões futuras da Artemis podem eventualmente explorá-los. Por enquanto estão selados. Nenhuma câmera robótica já entrou em um. Nenhum astronauta ainda chegou perto o suficiente. Os tubos existem, são reais, são enormes e estão completamente fechados para nós. A tripulação da Artemis II também testemunhou algo que nenhum ser humano havia visto dessa distância ou ângulo. Um eclipse solar total a partir da órbita lunar. Enquanto Orion mergulhou atrás da Lua, o Sol deslizou atrás do disco lunar e desapareceu. A totalidade durou quase 54 minutos, muito mais do que qualquer eclipse visível da Terra. A coroa do Sol, sua atmosfera exterior, explodiu em um halo que Victor Glover descreveu como brilhante o suficiente para iluminar toda a periferia da Lua. E foi durante esse eclipse que aconteceu algo inesperado. Jeremy Hansen e Reed Wiseman relataram ver o que pareciam ser flashes de impacto na superfície lunar. Rajadas momentâneas de luz que podiam ter sido pequenos meteoritos atingindo o lado oculto desprotegido. Os cientistas na sala de avaliação pediram mais detalhes. Ambos confirmaram ver pelo menos um flash breve. A Lua não tem atmosfera, não tem campo magnético para falar. Não há nada entre sua superfície e a violência total do espaço.
Cada micrometeoro, cada partícula de vento solar, cada rajada de radiação cósmica galáctica atinge o lado oculto sem nada para desacelerá-los. Por séculos, observadores na Terra relataram flashes breves de luz na superfície lunar. Eventos luminosos transitórios que aparecem e desaparecem antes que alguém possa confirmá-los. A tripulação da Artemis II pode ter testemunhado pelo menos um desses eventos ao vivo. O lado oculto também oferece algo que nenhum outro lugar no sistema solar interno pode dar: silêncio de rádio absoluto. O lado oculto está permanentemente protegido do ruído eletromagnético da civilização humana na Terra. Cada torre de celular, cada sinal de transmissão, cada roteador Wi-Fi, tudo bloqueado por 3.400 quilômetros de rocha sólida. Para os radioastrônomos, o lado oculto é o posto de escuta mais silencioso imaginável. Telescópios colocados lá poderiam detectar frequências abaixo de 30 MHz, que a ionosfera da própria Terra bloqueia, abrindo uma janela para o universo primitivo que nunca esteve disponível antes. Várias agências espaciais propuseram construir observatórios no lado oculto exatamente por essa razão. A missão chinesa Chang'e 4 pousou lá em janeiro de 2019 e exigiu um satélite relé em órbita apenas para se comunicar com a Terra. A Lua não está apenas escondendo segredos em sua superfície. Está nos oferecendo uma ferramenta para ouvir o resto do universo mais claramente do que jamais pudemos. Passamos séculos olhando para a face da Lua e chamando isso de compreensão. Pousamos nela 6 vezes e coletamos rochas de um punhado de locais cuidadosamente escolhidos, todos no lado próximo. Construímos um modelo da Lua inteira com base em um conjunto de dados local. É como pousar uma espaçonave no Saara e declarar que a Terra inteira é feita de areia. O lado oculto é onde a história real vive, uma paisagem tão antiga e destruída que registra impactos que o lado próximo há muito apagou sob cobertores de lava. Uma bacia tão grande que pode ter deslocado a Lua em seu eixo. Uma massa metálica enterrada tão profundamente que distorce o campo gravitacional local. Fontes de calor inexplicadas. Tubos de lava selados. Uma crosta tão espessa e tão diferente do lado próximo que desafia os modelos básicos de como as luas esfriam e solidificam. Victor Glover disse simplesmente: depois que a Orion saiu do lado oculto e a Terra reapareceu. A Lua não é apenas um pôster no céu que passa. É um lugar real. Ele está certo, e quanto mais aprendemos sobre ele, menos confortável esse fato se torna. Porque o lado oculto não é apenas diferente do que esperávamos. É diferente de formas que continuam nos forçando a reescrever a história. Os moonquakes que os sismômetros da Apollo detectaram. Tremores rasos que sugerem que algo ainda está se movendo dentro de um mundo que nos dissemos que estava morto. Cada resposta que o lado oculto nos dá abre 3 perguntas a mais. E as perguntas continuam ficando mais difíceis. A tripulação da Artemis II está voltando para casa agora, caindo de volta em direção à Terra a milhares de quilômetros por hora. E quando chegarem, vão trazer com eles as primeiras observações humanas da face oculta da Lua em mais de meio século. Não a versão sanitizada de câmeras robóticas e conjuntos de dados processados. A versão que fez Victor Glover, um capitão da Marinha e piloto de testes que passou 168 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, dizer que o que estava vendo estava além do que os seres humanos evoluíram para ver. A Lua não é o que pensávamos que era, e mal começamos a descobrir o que ela realmente é. Se esse vídeo mudou a forma como você pensa sobre a Lua, compartilhe com alguém que ainda acha que ela é apenas uma pedra morta no céu. Inscreva-se para um novo vídeo toda semana. Até a próxima!